Olá pessoal, nesse Amigo Office de hoje eu trouxe o Rio do Nassif, aqui na TVC, também no meu canal no YouTube, no Edmilson Migovski, e o papo é terapia holística e a medicina Ayurveda. Eu aprendi muito conversando com eles, não perde para esperar, porque tem muita novidade. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, conforme combinado, estou aqui com Rio do Nassif, o nome aí deve ser um descendente lá do Líbano, né? Sim. Aqui no Brasil. E eu falo da terapia Ayurveda. Você sabe, eu sou médico já há quase 4 décadas, mas é um tema que eu desconheço. E aí eu acho que eu vou aprender muita coisa com você, assim como também a nossa audiência. Então, o que define a terapia ou a medicina Ayurveda, que é uma terapia milenar com quase 4.000 décadas ou mais, que teve a origem na Índia, não é isso? Sim, na Índia. Em Conta. primeiro lugar, obrigado pelo convite. Pô, Fico prazer. feliz, prazer em conhecê-lo. A terapia Ayurveda realmente é uma terapia milenar e que sempre foi muito difundida na Índia. Teve um período de baixa. Até né, por hoje causa das ainda é invasões. difundida. E depois de 1947 para cá, teve um novo aumento, né? Depois da invasão inglesa, essas coisas todas. Então, ela teve vamos dizer, um renascimento. Mas sempre foi muito difundida e trazida para o Ocidente. Por isso que nós estamos aqui, principalmente pelos americanos, ingleses, trouxeram para o Ocidente e aí difundiram para o mundo, que foi uma maravilha. Um ganho, né? É um ganho muito grande, porque a medicina Ayurveda realmente é impressionante. Ela trabalha de uma forma completa e complexa. Tanto a questão... Acho que você vai traduzir de uma forma simples. Simples. O que eu preciso aprender. Tanto a questão do tratamento como a prevenção de doenças, de acordo com cada pessoa. Então, tudo você pode levar em consideração e tudo você tem que levar em consideração. Cada tipo de pessoa, época do ano, o local que a pessoa está, o ambiente, tudo é levado em consideração quando fazemos. Observa a pessoa, observa o ambiente, contextualiza. Porque não pode ser diferente. Exatamente. Né? Você é meio que fruto daquilo que você come, você é fruto do ambiente que você está inserido, do momento da exposição à luz do sol e etc. Então, a medicina Ayurveda vem contemplando essa pessoa de uma forma holística. Totalmente holística. Me dá um exemplo assim, prático. Eu conheço algumas pessoas, né, que se incomodavam muito, né, num determinado local que eu fui. Elas se incomodavam muito, estavam muito estressadas e com os ombros muito rígidos. Todas as pessoas, eram 4 pessoas que estavam trabalhando naquele local. No fundo do ambiente tinha um som constante. É como se fosse um ar-condicionado que fazia um barulho constante. Aquele som ficava praticamente o dia todo. Só que ele ligava e desligava automaticamente. Então eu comecei a reparar que as pessoas, quando desligavam o ar, o ombro delas caíam. Então, assim, coisas, vamos dizer, simples, né? Aquilo dali estava irritando, estava deixando aquelas pessoas tensas. Só que isso não era só durante um dia. Era durante meses, aquele ar-condicionado, aquele som constante, aquela pessoa ficando tensa, por quê? Ela absorvia aquele som. E ela nem percebia de uma forma inconsciente. Nem percebia. Já estava inserido dentro do contexto de trabalho, do ambiente de trabalho dela, aquele som constante, aquele dali as pessoas iam ficando tensas, não sabiam por quê. Então toda essa região do ombro, pescoço ficava muito tensa, causando dores de cabeça. Algumas chegaram a tomar remédios, né, para dores de cabeça. E é interessante... E o problema era o som. É interessante que cada vez mais se medica muito e nem sempre se medica de forma correta. Não se preocupa em remover a causa, se preocupa em tratar a consequência. E tratar a consequência e tirar a causa vai tentar tratar a vida inteira sem a eficácia e nem... Aí acho que vocês acabam trabalhando intuitivamente, embora seja uma coisa de mais de 4.000 anos, como você citou aqui antes da gente começar. Embora Harvard tenha falado em medicina do estilo de vida em 2004 só, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, vocês já trabalham nisso há 4.000 anos. Há muito tempo. Toda essa questão, inclusive cores, nós trabalhamos levamos em consideração as cores que estão no ambiente, o que predomina mais dentro do ambiente que a pessoa convive, os sons. Então,
Dentro do Ayurveda existe um termo muito interessante chamado Agni. Agni significa digestão. Sim. Só que não é só digestão dos alimentos, é digestão de tudo. Como você digere as coisas, como você digere o som, foi o que eu exemplifiquei agora, como você digere essa visualização através dos olhos e do globo ocular. Então, tudo é levado em consideração para um determinado tipo de tratamento numa pessoa. Quando fazemos um atendimento, quando fazemos um tratamento com uma pessoa, é interessante levar tudo em consideração, pegar o máximo possível de informações daquela pessoa sem entrar muito a fundo logo na primeira vez, né, de detalhes. Então, aos poucos, pegando essas informações, porque realmente fazem a diferença. E você trabalha, você citou aí, acaba trabalhando nos sentidos da pessoa, né? Na audição, visão, olfato, tato e paladar. Exatamente. Então a medicina Ayurveda acaba trabalhando em cima desses sentidos, no sentido de resgatar. O que eu reparo, assim, que os sentidos nos dão muito prazer, né? Você olhar uma paisagem bonita, um bom perfume, uma boa comida, né? Acaba te agradando, assim como um carinho também é bom. E quando você tem os sentidos prejudicados, você não vive bem. Eu estou falando assim, meu pai, por exemplo, morreu em 2021, mas antes de morrer, ele estava comprometido, ele ouvia mal, o paladar dele nunca foi dos melhores, ele não era um cara que apreciava uma comida diferente, ele não tinha um bom olfato, ele enxergava mal, porque ele tinha tido um processo inflamatório dentro do olho, um olho ficou mal, ficou cego, e ainda sentia dores, ou seja, aquela questão do tato também era prejudicado. Uma pessoa que tem os seus sentidos prejudicados como fonte de sofrimento, não de prazer, acaba não vivendo bem, né? E aí você acaba trabalhando em cima disso. Perde a graça. Perde a graça. Perde a graça. Pessoa que não tem um paladar. Nesse período agora que nós tivemos essa pandemia, né, que muitas pessoas, e ainda tem pessoas que não têm um paladar muito apurado, ou o olfato, principalmente esses dois sentidos, não tem muito apurado, e eu conheço algumas pessoas que estão nesse estado, ainda tem vários por aí, não é nada agradável, porque a pessoa quer saborear um sorvete, uma pizza, não tem sabor. Não, e o ideal é que você sente e que você experimente, né? Porque quando eu, por exemplo, não gosto de ficar comendo, assistindo televisão, eu gosto de comer e depurar. Eu quero comer e sentir o prazer daquilo que eu estou comendo, né? Buscar o sabor da comida e curtir aquele momento, né? Então, uma pessoa que não consegue fazer isso acaba ficando mais infeliz. Mas como é que é essa ação, então, da medicina Ayurveda nessa questão? Só dando uma salpicada nessa questão, nessa última parte que você falou, da questão da alimentação, é um dos principais focos que nós trabalhamos dentro dos tratamentos, dentro da Ayurveda, é a questão da alimentação. O que come, como come, quando come, quanto come. Entendi. As pessoas não estão mastigando. É verdade. As pessoas engolem. Então, eu sinto muitas dores de cabeça. Eu sinto dores no estômago. A primeira pergunta que eu faço, você mastiga? Eu mastigo. Quantas vezes? Umas 5 vezes. Aí eu pergunto, seu estômago tem dente? Porque quem tem que fazer o trabalho da mastigação já para mandar tudo... Se você fosse um frango e tivesse a moela... Exatamente. E outra, comem bebendo. Suco, refrigerante ou água, enfim, uma quantidade muito grande. Então isso já começa a fazer constantemente, dia, noite... A respiração fica ruim, então começa a promover o quê? Uma ansiedade, um ataque cardíaco, a pessoa começa a ter começa a sentir dores nessas regiões aqui, quando apertamos esses pontos aqui. As pessoas sentem uma dor muito grande, dores no estômago, dores de cabeça, tudo isso porque não se alimentam bem e não sabem como mastigar. Mastigam um pouco, engolem e deixam a responsabilidade para o estômago. Pois é. Esse é o chamado, dentro desse contexto que eu tinha falado do Agni, né, que é a digestão, a nossa digestão. Então esse alimento ele vira toxina, essa toxina vai para o sistema sanguíneo, vai para a corrente sanguínea e aí é distribuído para o corpo. E aí você então faz uma anamnese profunda de como ele come, o que ele come, as questões de se ele vai no banheiro ou não, você também vê a questão do sono? Sim. Também faz uma entrevista do sono dele. Importantíssimo isso daí. A grande maioria das pessoas, elas têm
um costume muito grande de ficar ou olhando o celular, que é né, agora, vamos dizer, 10 anos para cá, né? Celular ou computador. Computador até mais tempo. E essa luz, ela faz muito mal. Sim, diminui a produção de melatonina, né, também. Essa luz, ela faz muito mal. Então, ela está sendo um combustível atômico, está sendo um combustível muito grande para essa questão de insônia, a questão de ansiedade, a questão de taquicardia, de respiração ruim, porque o sono está sendo atrasado. Pois é, engraçado, eu vi um artigo recente na revista Sleep Epidemiology, falando que o brasileiro, 65,5% dos brasileiros dormem mal, ou seja, 2/3, e que as mulheres ainda dormem pior ainda, cerca de um número 10% maior de mulheres do que de homens. E aí é claro que se atribui ao dia a dia, à vida agitada, ao celular, aquela notícia ruim perto de dormir, onde tudo isso contribui para que você durma mal. Como é que você atua com essa prática holística que você faz nesses casos? Porque você tem 2/3 da população brasileira pode ser cliente sua potencial por conta só de dormir mal, né? Exatamente. Primeiro ver a característica. Aí entra um princípio da Ayurveda que é importantíssimo. Ver qual ou quais elementos predominantes na pessoa. Dentro do Ayurveda existe um termo, né? O princípio básico do Ayurveda são os doshas. Doshas são características pessoais. Não tem uma tradução específica para essa palavra dosha, o que significa características pessoais. Todos nós, tudo no universo, segundo o Ayurveda, tem os 5 elementos básicos: água, terra, fogo, ar e o espaço, ou éter. É a forma líquida, sólida, radiante, aérea e etérea da matéria. Ou seja, todos nós temos, todos os alimentos têm, tudo tem, todas as imagens, todas as cores, todos os sons têm uma parte dos 5 elementos. Então, os aromas. Então, esse é o nosso princípio num tratamento. Quando eu vou fazer um tratamento na pessoa, eu já procuro saber ver, visualizar e saber qual o elemento predominante naquela pessoa, naquele momento, e quem era aquela pessoa. Porque não tratar assim, de uma forma bem objetiva. Como você está, chegar o mais próximo possível, como você está de quem você é. Entendi. Então, por que aquela pessoa Você ajuda a apresentar essas duas pessoas. Por que aquela pessoa está assim? Você sempre foi assim? Não, eu não era assim. Então, como você começou a ficar assim? Por quê? Porque tem um barulho, tem um som aqui, tal. Qual é a cor do seu quarto? Qual é a cor da parede? Qual é a cor predominante do seu ambiente? Qual é o lugar que você fica mais tempo? Eu fico muito mais tempo no meu trabalho. Qual é a cor predominante da parede? Porque isso influencia. Entendi. Então, se ela tem um elemento fogo predominante... Mas aí você fala, e essa influencia de forma diferente. Aquela parede pode ser ótima para o Francisco e péssima para o João. Exatamente. Entendi. E quando acontece isso com o casal, é difícil resolver. Olha só, dorme em quarto separado. É difícil. Porque acontece muitas vezes, casal ou pessoas que moram... E quem manda na casa é a mulher, né? Da cor da parede mas é a mulher. mas às vezes são irmãos, alguma coisa assim... Porque se a pessoa tem um elemento fogo predominante, essas pessoas elas têm uma tendência a serem inteligentes, mandonas, comandantes por natureza. Sim. Como é que você identifica isso pelo comportamento da pessoa? Eu consigo... os diagnósticos são muito difíceis. Né? Tem vários tipos de diagnósticos. Quando você fala da predominância do fogo ou da água... são fatores predominantes, todo mundo tem de tudo, um pouquinho. Digamos que cada um desses elementos contribui para ser 20%, mas tem gente que tem 40% de fogo, 15%, Exatamente. Totalizando o tal dos 100%. Exatamente. Então, colocando em percentual fica bem mais fácil entender. Os 5 elementos estão presentes, só que existe o predomínio de um de outro. E esse predomínio é da pessoa ou é do momento? Da pessoa e do momento. Aí é que está o tratamento. Entendi. Então... uma pessoa que nasceu com o elemento fogo predominante, por exemplo, então ela tem uma estatura média, o porte físico dela, a textura muscular, a textura de gordura, né? O tecido adiposo e o tecido muscular tendem a ser médios, não tendem a ser muito grandes.
Naturalmente, uma pessoa do elemento fogo é assim, costuma ser muito agitada, costuma ter um sono bom, comer em demasia, bebe muita água, evacua normalmente. Porém, essa pessoa, por algum motivo, se mudou ou então teve uma mudança de vida muito grande. E ela é muito ativa, essa pessoa do elemento fogo, naturalmente, ela é muito ativa. Sim. Ela gosta de mudanças. Mas por alguma coisa da vida, ela teve que ficar estacionada. Uma pandemia. Uma pandemia, ou um casamento que a outra pessoa é mais estacionada, tem mais o elemento terra predominante, Sim. que é aquela pessoa que gosta de fazer as mesmas coisas. Entendi. A pessoa do elemento fogo gosta de coisas diferentes, novidades. A pessoa do elemento terra prefere as mesmas coisas. Entendi. Então, quando tem esse cruzamento, tem que saber trabalhar, entender. É por isso que eu sempre falo que é interessante a pessoa entender o Ayurveda, mesmo não sendo terapeuta. Você não precisa ser um terapeuta Ayurveda. Claro. É interessante para você, para os seus relacionamentos interpessoais. Você entender quem está do seu lado, você entender quem é sua mãe, por que aquela pessoa é esquecida, por que aquela pessoa é mandona, por que aquela pessoa todo dia está vê o mesmo filme num programa de televisão e ri, repete, e você não entende por que aquela pessoa quer fazer os mesmos passeios ou ir nos mesmos restaurantes. Então, é interessante até para os relacionamentos interpessoais. E aí, nesse caso, quando você pega o fogo e o terra, né? A mulher do terra, o homem do fogo, equilibrar isso é complicado. É complicado. Eu já peguei vários e é complicado. Então você, como terapeuta e holístico, você não é o terapeuta daquela pessoa, você é o terapeuta do conjunto que ela representa. Envolve, de repente, mãe dele, filho dele, mulher dele e até a casa onde ele mora. Exatamente. Você vai na casa da pessoa? Já fui, várias. Para ver lá como é que é. Vou e vejo como é que é. Então, a pessoa... uma das últimas situações que aconteceu foi exatamente essa. Quem abriu a porta foi o marido, Fogo. que eu olhei para ele... Não, terra. É terra. Que eu olhei para ele. Eu olhei para a textura muscular e a textura. Então... E a outra pessoa, quando chegou, a esposa, era elemento fogo. Ele era elemento terra, porque era bem forte. E a pessoa do elemento fogo. E essa pessoa do elemento fogo é que estava um pouco, não vou dizer insatisfeita, um pouco incomodada com a situação atual, porque o marido não estava fazendo as mesmas coisas, ele não queria novidade. Exatamente. Então, eu tentei colocar na cabeça dela que ele não vai mudar. E como é que faz isso? Porque é um impasse danado, né? Não mudar. Meu Deus do céu. Então, se você tem um elemento fogo predominante, é tentar manter você com o seu fogo, com a sua natureza, porque você nasceu e vai morrer assim. Manter a sua natureza de como você é. Entendi. E aí entra a alimentação, entra Claro. tudo. Porque se você começar a se alimentar com alimentos que tenham mais predominância do alimento fogo, Pronto. aí você vai se tornar uma pessoa agressiva, vai começar a ter dores de estômago, queimação, acidez, úlcera, Meu Deus. dores de cabeça, principalmente na região frontal. Como é que você identifica os elementos? Fogo, terra, ar. Quais são os outros elementos? Água, terra, fogo, ar e espaço, ou éter. Éter. E aí você estava definindo, já falou um pouco do jeitão do fogo, falou um pouco do jeitão do terra, e aí dos outros 3 elementos. Só pegar um pouquinho dessa questão dos nomes, né? Porque os nomes são nomes em sânscrito, que é antiga dialeto indiano. Então, eu entro pouco nessa questão de nomes, mas são junções. Então, o elemento fogo com o elemento água formam o dosha pitta. Ah, entendi. O elemento água com o elemento terra formam o dosha kapha. E aí você fala das pessoas que juntam as duas coisas, ou quando você fala o elemento que é Não, o dosha. No caso, sim, uma pessoa. E o elemento ar e o elemento éter formam o dosha vata. Então, quando fazemos um tratamento, um diagnóstico, então, você é pita, kapha. Você tem mais pita e kapha e um pouquinho de vata, um exemplo. Então, não falamos, você tem mais água, mais éter, mais... Então, é vata,
Pita ou Kapha. Só que não é interessante você chegar para uma pessoa e falar, você é Vata, que a pessoa pode entender que você Vata, você é esse filho da mãe. Não, então não é interessante. Vem aqui para tratar contigo, se me ofende. É por isso, porque não são todos que entendem. Claro. Infelizmente, a Ayurveda ainda está desconhecida e pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais alto é que têm um acesso. Entendi. O pessoal mesmo que poderia entender, né, que da nossa classe, o brasileiro mesmo, a grande maioria, eles não têm tanto acesso, ainda é um assunto bem desconhecido. Então é mais fácil você falar, você tem mais o elemento fogo, você tem mais o elemento terra, fica mais fácil. Mais claro. Eu utilizo essa forma que fica mais fácil para as pessoas entenderem, mas são os chamados doshas. Vata, que tem os elementos ar e éter, Pita, que tem os elementos fogo e água, e Kapha, que tem os elementos terra e água. Se você fala daqueles 5 elementos que você citou, então existe um predomínio de um ou dois em cima dos demais. Sim. Então existe, depois você fala dos dois, né, desses dois, quer dizer, de repente responde por 50% e os outros 3 pelos outros 50%, mas sim, é assim que vai. E aí você pode trabalhar em cima disso. A tua intervenção terapêutica, ela é em cima de tentar minimizar essas características ou de dar condições para que essas características fluam com um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia? Essas duas coisas, e também fazer com que a pessoa entenda que ela tem aqueles elementos e que determinado tipo de alimentação ou determinados tipos de estilo de vida podem aumentar. E sem ela entender, ela vai procurar alternativas, cirurgias, etc, 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 e não vão resolver o problema dela. Entendi. Não vai remover a causa. Um exemplo, a maioria da população brasileira, a grande maioria, tem os elementos Pita e Kapha, os doshas Pita e Kapha predominantes, ou Kapha Pita. Então elas têm fogo, água e terra, água, ou seja, 2 vezes o elemento água predominante no corpo. Tá. O que significa isso? Um tecido forte, tem muita força muscular, tem resistência física, tudo bem. Só que ela tem uma tendência à retenção de líquidos. Sim. Ganha massa muscular com facilidade, pode ganhar, como pode ganhar gordura com facilidade. E uma tendência à retenção de líquidos, principalmente as mulheres. Isso eu falo muito nos tratamentos com as mulheres, né? A retenção de líquidos. Que tipo de coisa, um detalhe, se a gente procura mais, personalmente falando, meio a meio, homem e mulher, ou mais mulher? Não, muito mais mulheres. Mais mulheres. Eu acho que as mulheres, desde quando eu comecei, uns 95%. Caramba, elas estão mais preocupadas com a promoção de saúde, né? Estão mais habituadas. A maioria dos homens, eles estão mais preocupados com a questão de massagem em si, de relaxamento muscular, né? De dores. Quando as dores chegam, aí eles procuram para massagem. Se bobear, ele ainda é levado pela mulher. Mas muitas vezes procuram para dores, né? E pouquíssimas vezes para tratamento, para dar um segmento. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho dor de cabeça, Hilda, eu tenho dor de cabeça, o que eu posso fazer? Não me lembro, não me recordo de ter alguém que tenha me procurado por ansiedade. O homem, eu acho que naturalmente o homem, pelo menos no Brasil, ele tem um pouco mais de dificuldade em soltar para uma pessoa, para um terapeuta, né? Talvez demonstre a nível inconsciente uma certa fraqueza, né? Na cabeça dele uma certa fraqueza, uma certa... Não vou falar, não tenho depressão, eu não tenho tristeza, não. E nós sabemos que tem muita gente aí com problemas, todos nós estamos no mesmo barco, passamos por momentos difíceis. Só que as mulheres procuram muito mais, têm muito mais abertura em tentar resolver o problema. Só que muitas pessoas, muitas mulheres misturam muitas coisas. Como por exemplo? A pessoa do elemento fogo predominante, quando a pessoa, né, como eu falei aqui no começo, a maioria das pessoas no Brasil tem um elemento fogo predominante, pelo menos no Rio de Janeiro. Eu estou trabalhando mais no Rio de Janeiro, eu vejo mais aqui. Tem um elemento fogo predominante, Pita e Kapha, ou Kapha Pita, gostam de respostas rápidas. As pessoas do elemento fogo, a pessoa de Pita, ela gosta de uma resposta rápida. Então, se ela tem uma dor de cabeça, tem que tomar um analgésico. Logo por remédio. O remédio não está resolvendo, toma 2. Não resolveu, eu tenho um terapeuta que ele vai ajudar na tua terapia. Eu não vou indicar um chazinho para ela, que ela não vai tomar um chazinho. Sim. Ela vai tomar uma jarra de chazinho.
Ela quer resolver o problema da dor de cabeça. Só que a dor de cabeça dela está vindo da onde? Aí é que ela não entende, aí é que está a dificuldade. A dor de cabeça dela pode estar vindo do que ela está comendo, das cores que estão predominando, do som que esteja. Então, relatos de sucesso em relação a isso, das pessoas melhorarem e voltarem você, indicarem novos clientes. Hoje você tem uma clientela já há muito tempo que você trabalha com isso. Sim, sim. Há muitos anos. Sim. Coisas, né, mais simples do dia a dia, como dores de cabeça, como ansiedade, taquicardia, essas coisas todas, dores musculares, dores nessa região do ombro, pescoço. Mas eu acho que o que foi mais interessante para mim, mais bonito, foi uma pessoa que fez um curso uma vez comigo, e ela entrou na sala muito agitada, e eu falei com ela, né, ela, bom dia e tal, ela entrou. E depois, no decorrer da aula, eu falei para ela, você não é assim, você está assim. Você não é fulana, você está. Alguma coisa aconteceu que você está assim. Ela estava com sobrepeso. E há um tempo atrás, ela me mandou uma foto dela onde ela estava normal de novo. Ela voltou à atividade, ela voltou a fazer as atividades físicas e tal, e voltou a ser o que ela era sem cirurgia, através de exercício, alimentação, através do que, naturalmente. E talvez alguma coisa que estivesse atrapalhando. Claro. Relacionamento, alguém colocando para baixo, porque não faltam são pessoas colocando para baixo. Com então, certeza. Isso afeta muito. Então você trabalha com um elemento, com uma pessoa no teu consultório, onde você atende, e também você trabalha promovendo cursos. Sim. Então a tua ideia é tratar e formar pessoas. Sim. Ou você forma essas pessoas para que elas possam se autocuidar. Também isso? Também. Então, ou você prepara terapeutas, ou você prepara pessoas que colocam terapia no seu dia a dia? No dia a dia. Essa é a tua Porque ideia. a Ayurveda, se a pessoa a pessoa tem uma família de 5 pessoas, não vou dizer criança, porque a criança ainda está mas no pré-adolescente é muito interessante, você já vai entender mais ou menos quem é a pessoa com 14, com 15 anos, já dá para você entender e você também aceitar aquilo dali, não ultrapassar. Então, quando eu falo isso nos cursos, não é para o terapeuta, para aprender a fazer massagem, para aprender a usar determinadas ervas ou determinados óleos ou movimentos. Não, é para a pessoa mesmo, né, o chefe de família, a mãe ou o pai, aprender a se conhecer, a quando estiver num relacionamento, saber quem é a pessoa, quem é a outra pessoa, quais são as características. Então, toda essa abrangência do Ayurveda é muito interessante. Se a pessoa quiser se aprofundar, é muito interessante. Sim. É muito difícil. Porque são muitos nomes, são nomes poucos complicados. Terapeutas no Brasil, né? Faz o que você faz. Tem muitos terapeutas ayurvédicos. Tem muita gente legal trabalhando com Ayurveda. Tem muita gente buscando mais a área de terapias, né, de tratamentos. Só que, como eu falei antes, eu acho que ainda é um tratamento para poucos. Entendi. Porque a população geral desconhece e tem um custo um pouco mais alto. O tempo desse curso que você faz, é como se alfabetizasse em Ayurveda. Qual é o tempo de curso? Eu faço um curso de um final de semana. Sim. Explicando o que é. Se você quiser fazer o outro, aí vamos fazer. Então, um tempo geral seriam aí uns 6 meses, pelo menos. 6 meses, todo final de semana? 2 finais de semana por mês seriam suficientes. Tá. Então, cada final de semana é sábado e domingo? Sábado e domingo, 2 dias, ou o dia de semana. Isso depende muito da flexibilidade da pessoa. Então, em 2 finais de semana, nós conseguimos fazer 2 finais de semana por mês, vamos colocar aí 10, 20, 30, 40 horas por mês, nós conseguimos falar de determinados assuntos. Só que o primeiro assunto ele vai ser interligado ao segundo assunto. Sim. O primeiro e o segundo são módulos que nós vamos interligando, onde o foco principal é o quê? Você entender quem você é, como você está e quem te cerca. É um curso caro, Hildo? Olha, eu acho que eu particularmente cobro um preço bem legal. Eu vejo lugares aí que o curso é bem caro, que eu já vi cursos profissionalizantes no Brasil de Ayurveda, cursos mais profissionalizantes, não, desculpa, mais longos, né? E 24 meses.
talvez seja mais barato Entendi. ir à Índia do que fazer o curso aqui, sendo uma vez por existe mês. uma parte prática também do curso. Sim, A parte prática na questão das massagens também. das massagens. Então, Mas ninguém é obrigado a fazer. Claro. Então, o Ayurveda ela é toda uma terapia que trabalha, pelo que eu entendi, pela primeira vez eu estou tendo contato com essa conversa. Eu não estudei antes de fazer a entrevista contigo, então até estou aprendendo aqui com você. Ela trabalha em cima dos 5 sentidos da pessoa. 5 sentidos, 5 elementos. 5 elementos. Não é? Então, E os 5 sentidos os 5 também. elementos que você falou, ok? E nos 5 sentidos que a pessoa tem. Se bobear até o 6º sentido, né? Exatamente. Tem muita coisa. Tem a questão dos tecidos dentro do Ayurveda, né? Então, a Tecido, alimentação, você fala roupa ou tecidos, né? muscular? Tecidos, o sangue, o músculo, a Sim. gordura. Então, tudo isso aí. Então, quando nós falamos, eu vou entrando num tratamento com uma pessoa, eu olho tudo isso daí também. O que você está comendo? Entendi. Como você está comendo? Porque o que você comer hoje, mais ou menos daqui a 20 a 25 dias, ainda está no teu organismo, Entendi. sendo passado um para o outro. E você promove o que? Você é vegano ou não anda a ver? Não. Você Não. come proteína animal. Já fui vegano, como proteína animal, respeito muito Claro. os veganos, mas não sigo essa linha. Tá. E quando você fala que você coloca. Eu já entendi a questão do curso, tem diferentes tamanhos de acordo com o interesse da pessoa, mas quando a pessoa busca você como terapeuta, não como professor, embora você, como terapeuta, acabe sendo professor daquela pessoa, já que você vai passar para ela informações interessantes. Também é uma consulta longa, né? É longa. Mais de 1 hora de consulta, se bobear. É longa, mas eu deixo sempre o meu canal aberto, meu WhatsApp aberto, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, a pessoa quer procurar e eu não fico naquela restrição, só determinado dia, determinada hora. Não, pode procurar depois que eu vou dar uma assessoria. Isso aí eu sempre costumo Como é que fazer. a pessoa chega até você? Pelo telefone, Telefone pelo WhatsApp, Qual o pelo telefone? Instagram. Meu telefone é aqui do Rio, 21 21 97961 97 961 961. 0384. Eu vou pedir para o Cazuza botar aqui embaixo, na edição do vídeo. Então ele vai botar. E o teu WhatsApp é o mesmo? O WhatsApp é o É o mesmo. mesmo. O Instagram, Rio do Nassif. Rildo com R. Rildo com R. Ponto. Não, Rildo Nassif. Rio do direto. Nassif. Nassif com C. Nassif com C. Nacif. Tá. E também tem um outro que é o toque.essencial. Tá. E esse toque essencial também é a questão do toque essencial? Não é toque. TOQ. Tá. Ponto essencial. É um outro canal que eu abri no Instagram também, mas aquele dali, sinceramente, eu não mexo tanto. Eu procuro mexer ainda mais no Rio do Nassif. Nassif. E no YouTube também, eu tenho alguns vídeos no YouTube falando sobre aromaterapia, sobre alguns tratamentos, sobre os doshas também, sobre vata, sobre pitta, sobre kapha. Eu tenho alguns vídeos que eu tentei resolver o máximo possível para a pessoa entender. Entendi. Falar a linguagem mais clara possível para a pessoa. Português não na casa A pessoa da- entender. Porque, Bigovski, nós temos que tentar trazer, eu penso dessa forma, é um tratamento lindo, milenar da Índia Sim. para o Brasil do Tem que século adaptar. XXI. Então nós temos que tentar juntar esses dois aí, fazer o tratamento de acordo com as necessidades e com a disponibilidade das pessoas. Entendi. Qual é o maior desafio dessa terapia que você promove hoje? A pessoa aceitar determinadas coisas que nós orientamos quando vai fazer um tratamento. Então, o maior desafio não é entender exatamente o Ayurveda, porque a pessoa fala, não conheço, então já ouvi falar, ou então conheço bem. Ela dá continuidade a um Levar a determinado sério. tratamento. Levar a sério. Então, uma pessoa que tem o elemento kapha predominante é aquela pessoa que gosta de chegar em casa, sentar no sofá, Se intoxicar com a TV. fica na TV. Já tem até o buraquinho lá no sofá, que é o lugar dele. Você conseguir fazer com que aquela pessoa... E ela sofre com dores na lombar. Ela vem te procurar para tirar dor na lombar. Você fazer com que aquela pessoa não sente no sofá, ou então procure uma outra forma de sentar no sofá, ficar numa postura reta para o centro de gravidade dela
né, de fazer uma distribuição do peso do corpo Sim. dela. E juntamente com isso fazer o quê? Uma redução na alimentação ou uma melhor alimentação para diminuir aqueles determinados, né, pesos ou excessos que ela possa vir a ter. Então, o desafio é a própria pessoa. O maior desafio é a própria pessoa. Porque as pessoas com esse barreira, né, que esse ela impõe, momento de aceleração, né, instantânea, as pessoas querem respostas rápidas. Sim. As pessoas estão vivendo como se fosse na internet. Então ligou, Sim. clicou. Então querem resposta rápida. Outro dia eu estava falando com uma pessoa muito próxima de mim. Disse, mano, ela falou assim, mano, minha prima mandou para mim um áudio de 2 minutos. Aí eu falei, caramba, vou começar a tomar cuidado, né? E aí, toda vez que eu falo com essa pessoa, eu edito, falo em 15 segundos e olhe lá. Porque às vezes as pessoas estão... É o ritmo do TikTok, né? 20 segundos, 30 segundos, qualquer coisa que dura mais do que isso. Né? E as pessoas não se dão conta que mudança, você não ganhou 20 quilos de um dia para o outro e você não vai perder 20 quilos de um dia para o outro. Você passou... Eu até digo assim, que o brasileiro fica mais da metade da vida destruindo a sua saúde e a outra metade tentando recuperar. E nem sempre recupera, porque o ideal é você trabalhar na prevenção. Eu acho que é isso que você propõe o tempo todo, né? Trabalhar na prevenção e na promoção da medicina do estilo de vida com um outro palavreado, com outro vocabulário. Né? Exatamente. E não tem tantas... Não é da água para o vinho. Né? É como falar, por exemplo, uma pessoa do elemento fogo, vou dar só mais um exemplo para você entender. Uma pessoa que tem um elemento fogo predominante, uma pessoa de pita, ela deve evitar alimentos que tenham elemento fogo. Por exemplo? Pode ser pimentas, condimentos, né, mais apimentados, e também banana. A banana ela tem um sabor doce, adstringente na nossa boca, mas o efeito pós-digestivo da banana é ácido. Ácido é fogo. Um exemplo, né, traduzindo assim para um palavreado mais comum, é como a cebola e o alho. Se você pegar um alho, ele é amargo, ácido e amargo. Se você cozinhá-lo, ele fica doce. Então, para o pessoal da cozinha entender melhor como funciona a banana. Só que a maioria das pessoas do elemento fogo que eu pergunto, que tem dores de cabeça nessa região frontal, com a banana, e uma dor de cabeça lá atrás, comem banana. De barriga vazia. Qual é o seu café da manhã? Banana amassada, banana com aveia, então tem sempre uma banana. Adoro banana. Eu falo, não tire a banana. Só substitui de vez em quando, coloca um melão, ou um pedaço de mamão, ou alguma outra fruta. Coma a banana depois do café da manhã. Não fique só com a banana no estômago. Sim. Isso é uma das orientações que nesses 20 anos, acho que foi a mais eu dei. E assim, quando você fala que, tudo bem, que não é uma coisa imediata os resultados, a terapia, a pessoa entra com você e fica quanto tempo nessa terapia? Ou ele vai e faz manutenção uma vez por mês? Como é que é o tratamento? Eu costumo fazer assim um tratamento mais dinâmico agora. Né? Eu faço 3 a 5 sessões, se for no caso da massagem, que eu utilizo algumas técnicas que eu gosto muito, são pontos reflexos. É chamada acupuntura indiana, porém sem perfuração. Né? Então são pontos reflexos que nós temos no corpo para trabalhar diretamente de dores musculares, a ansiedade, a problemas físicos. Então é uma E a pessoa já sai de lá com um outro jeitão. Tem uns resultados que são... Eu mesmo, às vezes, fico impressionado. Às vezes eu fico impressionado com as respostas tão imediatas como são, a nível de dor física e a nível de questões emocionais também. Porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade em falar alguma coisa. Principalmente as pessoas que têm mais o elemento terra. Soltar, falar do próprio problema ou reclamar de alguma coisa. Então ela guarda para ela. Eu não sei você que está me vendo, mas hoje estou com maior vontade de marcar consulta com o Rildo, porque assim, é aquela coisa que a medicina tradicional, a medicina da universidade não passa isso. Né? Assim, a gente tem que realmente ouvir o paciente, cada vez se ouve menos, cada vez se pede mais exame, cada vez se medica mais, e aquela coisa da natureza, que é importante, ela está sendo colocada em segundo plano porque essa tua proposta não vem de medicamento. E aquilo que não vem de medicamento não é discutido na universidade e nem nos congressos. Eu sou professor da UFRJ, sou professor de medicina.
E eu sei que, infelizmente, uma faculdade como a minha, que é a maior federal do país, ela não tem esse olhar. Né? De uma forma meio tímida, às vezes conduzida por pessoas nem tão levadas a sério como deveria, e até porque as pessoas também não se apresentam dessa forma, e aí fica aquela coisa banalizada, vulgar, pouco confiável. Né? Eu acho que tem que resgatar isso. Afinal de contas, a gente está falando de uma medicina de 4.000 anos, e que não tinha por objetivo vender medicamento. A Big Pharma não dominava o mundo 4.000 anos atrás. Mas as pessoas continuam, né, deixando de lado, né, Hildo? Exatamente. E o trabalho, isso ou um trabalho em parceria também. Eu tenho uma visão muito, né, clara e respeitosa quanto à medicina. Né? Então, assim, quando várias pessoas me procuram, já teve ex-aluno que perguntou: minha filha de 2 anos está com uma dorzinha do estômago, qual óleo essencial ou qual tratamento eu posso fazer, qual chá eu posso fazer? Eu falo: minha pediatra. Leva no pediatra, não vou falar nada, como é que eu vou falar? Há pouco tempo atrás também teve uma outra situação também de dor abdominal, só que era um adulto. Dor abdominal, está quanto tempo com essa dor abdominal? Tem umas 3 semanas. Vai no médico. Sim. Você tem que ir no médico, não é com tratamento... Você tem... Então tem essa questão de consciência. Eu entendo isso. Assim, você hoje dá suporte para alguns médicos? Você tem médicos na tua carteira de clientes? Primeira pergunta. Sim. E a segunda pergunta: você tem médicos que encaminham para você? Porque assim, eu sou médico. Eu não tenho nenhuma informação da área que você pratica. Zero. Mas tem situações onde a minha medicina, e não é uma coisa infrequente, ela vai no limite dela. E além dali não tem o que fazer. Né? Então, quando você pensa na questão dessa questão do olhar, e aí o cara que é médico tradicional, ele vai dizer: isso não tem comprovação científica, e nem vai, com frequência não vai ter, porque são coisas que não produzem medicamento. São coisas que, ao contrário, diminuem o consumo do medicamento. São coisas que não vão ter um estudo duplo cego, randomizado, prospectivo, placebo controlado, que vai confirmar, porque são estudos que custam muito caro, 3, 4, 5 milhões de reais. Você não tem esse dinheiro para fazer. Exatamente. E nem vai ter interesse, porque você não vai reverter esse investimento em alguma coisa que vai voltar. Ou essa terapia é assumida pelo setor público, e aí eu pergunto: está no SUS, está no Sistema Único de Saúde? Sim. Já está no Sistema Único de Saúde, conduzida por terapeutas holísticos com diferentes formações acadêmicas. Terapeuta Ayurveda. Se eu não me engano, são 27 ou 29 terapias holísticas que tem. Tem arte-terapia, tem Ayurveda, tem o yoga, tem várias terapias dentro do SUS, né, que são chamadas PICs. Então, tem dessas... Não sei, eu conversei com 2 terapeutas ayurvédicos, né, foi o ano passado isso, como é que funciona essa perspectiva do Ayurveda dentro do SUS. E eles me falaram assim, porque o desconhecimento, né, e a descrença que respondendo aquela pergunta anterior, eu tenho clientes, eu não chamo pacientes, eu tenho clientes meus de massagens, que são médicos, tem psicólogo, tem pessoas que fazem curso, né? Os que mais fazem curso comigo são fisioterapeutas ou pessoal da enfermagem. Tem muitos que fazem cursos comigo também, mas nos tratamentos de massagem, mas já passaram médicos, já passaram cardiologistas, tem de tudo. Se acredita ou não, eu não vou perder o meu tempo tentando convencê-lo. Claro. Ele quer resolver o problema dele da dor ou do incômodo do sono dele. E como eu sei que resolve? Porque voltam e me procuram. Entendi. Né? Se o serviço não fosse bom, ele procuraria outro. É claro. Então, assim, eu tento fazer o melhor possível para sanar aquele problema dele, desde uma pequena dor no ombro ou a insônia, esses problemas comuns. Eu sempre foco nisso. Os problemas comuns do dia a dia que estão levando as pessoas para o médico. A pessoa tem uma dor na lombar, Nicolas. É um problema que pode ser resolvido de uma forma simples. Como você se senta? Aonde você se senta? O que você faz? Você fica muito tempo em pé? E o mais importante, quem você é? Então, se você tiver essa visão, olhar para uma pessoa, né, por que você tem essa dor na lombar, você pode resolver e aquela pessoa pode deixar de ir ao médico.
Sim, de uma forma preventiva. deixa eu tomar medicamento. Deixar de tomar medicamento e reclamar da vida. Claro, porque o que eu vejo hoje, a indústria farmacêutica, ela investe em doenças tratáveis e não curáveis. E aí ela vai botando um monte de gente nesse balaio. 102 de glicose, de açúcar e pré-diabético. Manda ver o hipoglicemia antioral pro resto da vida, porque diabetes não tem cura, tem tratamento. E 140 por 90 de tensão, e está hipertenso. Toma esse medicamento. Ao invés de mudar o estilo do cara. Então a medicina hoje vai estar medicalizando mais e, na verdade, prevenindo menos. Né? E não é de hoje que você vê que o prêmio Nobel da Medicina não é alguém que faz uma proposta que vai ser de importância absurda para a saúde pública, é alguém que descobriu um detalhe ou uma doença, não que não tenha importância, tem importância, Claro. mas quando você trabalha na orientação da promoção da medicina do estilo de vida, que é o que você promove com outro nome, você leva muito mais alegria para essas pessoas, né? Então, assim, e é um tipo da coisa, da prática, que você pode trabalhar em termos do atacado, e não obrigatoriamente só no tete-a-tete. Uhum. Você tem uma série de orientações que, se a pessoa, de modo geral, botar em prática, ela vai viver melhor. É claro que não vai resolver tudo, mas pode evitar alguns problemas, não é não? Com certeza. Quando você fala você está melhor, então vou assistir o vídeo. Vou assistir os vídeos no YouTube que você falou. Tem alguns vídeos, alguns 20 e poucos vídeos que eu fiz lá e deixei um pouco de lado. Comprei até o equipamento, mas eu vou voltar a fazer. Tem alguns vídeos lá, são bem interessantes. Eu até queria te convidar depois para a gente bater um papo. Eu tenho um canal no YouTube, está 435 mil inscritos. Vira e mexe, eu sou bloqueado porque eu falo algumas coisas que algumas pessoas não gostam. Vai lá, vira e mexe, um vídeo meu cai. Inclusive, a gente está gravando esse vídeo em meados de dezembro de 2023, né? E eu tive recentemente uma punição no canal no YouTube, mas a gente vai voltar tentando manter um pouquinho mais a autocensura, porque é melhor ter esse canal e poder falar alguma coisa do que não ter esse canal e não poder falar mais nada. Exato. Então eu estou aqui, né, entubando algumas censuras a contragosto, mas quero manter o diálogo com vocês. Qual é o teu WhatsApp mesmo? Repete para mim, por favor. 21 97961 0384. Então está aqui embaixo para você. E o canal, e o teu Instagram é Rildo Nassif. Nassif. Tudo junto. Está lá, tem algumas dicas. Rildo com R, Rildo N-A-C-I-F, Nassif. Isso, tem várias dicas lá de saúde para você. Sim. E quem quiser achar você, acha nesse canal de comunicação. Pode entrar em contato. Considerações finais, meu caro Rildo. Já está chegando no final do nosso bate-papo. Imenso prazer em estar aqui, um prazer de conhecer, a oportunidade de falar um pouco mais do Ayurveda com essa perspectiva mais, vamos dizer, popular, né? Mais aberta para o pessoal entender pequenos detalhes. O Ayurveda é lindo. E quem puder começar a ler sobre o Ayurveda, leia. São muitas informações. Esqueçam os nomes complicados, as traduções, deixe de lado. Vai procurando informações. Tem muitas informações em livros, tem muitas informações no Google. E você vai começar a focar nos doshas. Entenda o que é a Ayurveda, de onde veio, e focar nos doshas, para você se identificar, tentar se identificar e tentar identificar quem são as pessoas. E daí você começar a se conhecer. Você atende hoje em qual bairro do Rio de Janeiro? Eu atendo em Copacabana, tem a sala em Copacabana, mas eu também subloco outras salas em alguns lugares, às vezes aqui na Barra, e atendo em domicílio também. Entendi. E domicílio você vai com aquele olhar, né, de poder ajudar a pessoa. Já vai direto. Atendimento, pelo que você fala, atendimento domiciliar até que é interessante para você e para o teu cliente, não? Porque você já sabe onde a pessoa está e como é que é o estilo de vida. Eu acho que pelo que eu pude aprender com você, acho que o atendimento domiciliar pode não ser o mais confortável para você, mas talvez seja um atendimento que você consegue fazer mais completo. Se tiver um minuto ainda, Sim, só para dar esse exemplo, né? Uma conhecida de muitos anos, né, tinha um apartamento e ela vivia com os olhos, ela tem um elemento fogo predominante. Vivia com os olhos bem vermelhos, dores de cabeça e dores de estômago. Sim. Dores no corpo, dores nos ombros. Quando eu fui no apartamento dela, uma das paredes dela era salmão. Ela trabalhava de manhã em casa. O sol batia pela manhã naquela parede de salmão, aquele salmão se transformava num laranja. Laranja é elemento fogo predominante. Ela tem um elemento fogo predominante. Ou seja,
todo dia ela estava tomando uma dose de cromoterapia durante 3, 4 horas. Aquilo dali aumentava o elemento fogo dela, que aumentava dores de estômago, que aumentava as dores de cabeça. Então é todo um contexto. Claro que eu não a sugeri pintar a parede, não vou sugerir, mas pelo menos ou feche a cortina, ou saia de casa durante a manhã várias vezes, ou coloque plantas ou alguma coisa que bloqueie determinadas cores. Excelente. Então, às vezes são tratamentos simples que você elimina determinados problemas. Eu acho que eu vou chamar você para tomar um café na minha casa. Opa, será um prazer. Você falou aqui dos bastidores que tem esse elemento fogo, e lá em casa tem uma parede que é vermelha, uma parede de vinho, uma parede de vinho, que eu acho que deve estar me deixando com dor nas costas. Eu vou convidar você para tomar um café. Eu dou prazer enorme estar aqui com você, espero tê-lo outras vezes, e também queria estender você para a gente fazer uns canais, uns vídeos no meu canal no YouTube. Será um prazer. Gente, vai ser um prazer. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam compartilhar essa informação. Dê o seu like aqui, né? Siga a gente no canal no YouTube, Edmilson Migoffs, no Instagram e também no Jornal Correio, na TV Correio da Manhã, porque é isso que estimula a gente. Eu não estou pedindo Pix, estou pedindo seguidores e que você compartilhe esse nosso vídeo, tá bom? Então é isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, abraço, até o próximo encontro com vocês. Valeu! TVC, a TV do Correio da Manhã.